Olá, queridas, sejam todas muitíssimo bem-vindas. Espero e desejo que todas estejam muito bem para mais essa aula da nossa comunidade, gravada e pensada com muito carinho para você que acompanha aqui conosco a comunidade, para você que caminha conosco e para você que já está conosco há algum tempo. Também quero aqui desejar as boas-vindas àquelas que estão chegando, que são novas, que estão agora começando a consumir todo este material, então, disponível para cada uma de vocês, tá joia? É uma grande alegria poder ajudá-las, poder me colocar a serviço e, acima de tudo, poder contribuir de algum modo para que vocês verdadeiramente possam ser donas de si, não é? Para que vocês possam realmente compreender os passos a serem dados, os caminhos a serem trilhados e, acima de tudo, as decisões a serem tomadas. É uma grande alegria, seguimos juntas e seguimos firmes aqui na comunidade. E hoje mais uma aula fresquinha para você. Hoje, diferente de todos os outros dias, eu não gostaria de dar simplesmente uma aula, né? Mas eu gostaria de trazer algo muito concreto que eu tenho visto com muita frequência e tem chego até mim, sobretudo no consultório, com uma urgência um tanto quanto grande, não é mesmo? Tenho recebido inúmeras mulheres, mães de família, casada, não é mesmo? Mulheres que têm sofrido arduamente com uma diferença de busca muito grande. Mulheres que sofrem, que reclamam, que choram, porque vão elas por uma direção e o esposo em outra direção. Então vejam, há uma grande segregação das buscas, caminhos diferentes, não é? Diferenças de busca. Enquanto ela busca algo, ele busca algo diferente, não é? E isto não é de todo saudável. Por quê? Porque com o passar do tempo começa a se gerar um grande conflito em meio então a este relacionamento. E é triste ver o quanto que as mulheres têm sofrido por conta desta situação. Então vejam, quando nós casamos, nós trazemos em nós, e o próprio Fulton Sheen vai dizer no seu livro 3 para Casar, que o casamento ele precisa ser algo unitivo. Há 3, esposa, marido e Deus. Não há como nós tirarmos do matrimônio aquilo que é o sublime, aquilo que nutre o matrimônio, aquilo que faz o matrimônio ter um sentido de ser, ter um sentido de existir. Não é mesmo? Então veja, quando eu perco a essência daquilo ao qual eu decidi, eu escolhi e eu quis, eu me perco por inteira, porque para mim já não há mais um para quê, não é? Eu faço por pura obrigação e não é assim que deveria acontecer. Quando eu tiro essa terceira pessoa da união entre eu e o meu esposo, começa então a haver entre nós uma grande ruína, uma ruína que começa silenciosa, que vem do fundo e que com o passar do tempo vai movendo os caminhos, não é? Por estradas, por rumos diferentes e que com o passar do tempo, eu diria um longo tempo, lá na frente, nós então iremos colher o quê? Os frutos destas escolhas, não é mesmo? Uma coisa é a nossa cabeça quando nós somos então ainda jovens. Outra coisa é a nossa cabeça quando já um pouco mais madura, formada, calejada, não é? Robustecida pela vida ao qual nós vamos ali tendo que todos os dias nos depararmos com dificuldades, todos os dias temos ali que nos prostrarmos perante a lida, não é? E isso é natural. Isso tudo faz parte, não é? E faz parte do quê? De tudo. De um matrimônio, de um trabalho, de uma decisão, não é? Então vejam, não há como fugir desta realidade. Mas há um princípio fundamental no meio disso tudo que nós não podemos esquecer. Não há como nós tirarmos a terceira e mais importante pessoa desta união enquanto casal. Porque vejam, minhas queridas, uma coisa somos nós e o nosso esposo.
Outra coisa é a liga, aquilo que une, aquilo que forma encontro, aquilo que dá sentido ao matrimônio. O matrimônio por si só é muito pesado, não é? O desgaste da relação, o desgaste de pensamento, de entendimento. Eu de certo modo, admiro as pessoas que discretamente conseguem viver um matrimônio perante o mundo até que bem, longe de Deus. O que teoricamente, praticamente se torna impossível com o passar do tempo. E então, quando as coisas começam a dar uma caminhada, nós simplesmente chegamos à conclusão, amigavelmente, de que não dá mais, de que nós somos amigos, de que nós então decidimos isso muito tranquilamente. Vejam, minhas queridas, não tem como, não há a possibilidade de romantizar algo ao qual nosso Senhor não fez parte, não esteve ali. Vejam, matrimônio, e quando eu digo matrimônio, estou falando do sacramento e não do simples mero casamento, do juntar-se, não. Estou falando do matrimônio, do sacramento, da responsabilidade ao qual nós assumimos então perante o altar. E que é muito custosa e que exige de nós morte, renúncia, paciência, silêncio, não é mesmo? Perdão, diálogo, amor, doação, são inúmeros quesitos e que sem eles um matrimônio não pode ser fecundo. Sem eles o matrimônio não pode persistir, sem eles o matrimônio não cresce, não vigora, não vai adiante. E por quê? Porque se torna algo egoísta, onde eu quero as minhas vontades e ele quer as vontades dele. E veja, nós não fomos feitos um para suprir a vontade do outro, porque veja, coração humano algum é capaz de dar ao outro aquilo que a alma do outro anseia. Compreende? Isso é muito sério, ao passo que nós não paramos para refletir sobre isso. Nós acabamos como que indo na toada das coisas e nos deixando levar pelas inúmeras situações que nós vamos enfrentando no dia a dia. É o desgaste do trabalho, é o cansaço dos filhos, é a casa, é o marido, é a esposa, é isso, é aquilo. E depois, no fim, junta-se um combo de problemas, não é mesmo? Ao qual já não é possível mais tolerar, superar. Já não conseguimos mais. As forças começam a minguar, a extinguir, vão ficando cada vez mais distante e a vontade de ser e fazer o outro feliz vai desaparecendo. Nós vamos ficando como que apáticas, deixada de lado. Parece que o sentimento já não faz mais tanta diferença assim, não é mesmo? E aí acaba se tornando uma coisa sensível, carnal, pura e simplesmente pelo prazer. Vejam, tudo isto, pelo único fato de que num primeiro ponto nós estamos retirando a pessoa mais importante do meio desta relação, né? Não estou aqui dizendo que nós precisamos então viver um casamento de sacristia, não é isso não é isso que eu estou dizendo, mas nós precisamos viver um casamento com os pés no chão. E vejam, tem sido muitas mulheres, muitas mulheres as quais eu tenho ouvido diariamente com o mesmo problema. E depois o que é muito comum acontecer, a cobrança sobre os filhos, a cobrança da casa, a cobrança das notas das crianças, a cobrança da arrumação das crianças, da educação das crianças, a cobrança disso, daquilo outro, recai sempre sobre nós, mulheres. E por quê? Porque ainda que o feminismo tente provar o contrário, não é mesmo? E dizer que não, que nós temos sim que fazer todos os tipos de trabalho, que trabalhar fora, que isso, que aquilo, que dar conta, que fazer, que acontecer e tá. No final das contas, é a nós que eles vão cobrar. Porque no fundo,
E no íntimo do coração eles entendem que essa é uma função propriamente feminina. E não adianta a gente querer fugir disso. Isto é algo que está enraizado em nós mulheres. E por quê? Porque é próprio do nosso ser, é próprio da nossa humanidade. O cuidado, o zelo, o amor, o carinho, a dedicação com a qual nós realizamos as coisas. Compreendem? Isso faz toda a diferença. Então vejam, um primeiro ponto, né? Compreender que nesta união não se pode retirar a terceira pessoa. Mas ao contrário, é preciso que nós compreendamos que quanto mais nós nos dermos conta de que há uma união perfeita, mais felizes nós seremos. E por quê? Porque a verdade é uma só. E aquele que trilha o caminho da verdade dificilmente cairá no buraco. Não é assim? Pode ser que por alguns instantes a gente venha até a se iludir com aquilo que o mundo oferece, com aquilo que o mundo apresenta, não é mesmo? Ou até mesmo com aquilo que nós vemos e ouvimos acerca das coisas com um ar de romance, de amigável, com um ar de... Mas foi tanta parceria, não é? Mas vejam, não se enganem. Não se enganem. Onde não há Deus, não há o amor verdadeiro. E onde não há o amor verdadeiro é porque nunca houve a verdade, não é? Então vejam, esse é o primeiro ponto, né? Um segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para que nós possamos então refletir sobre ele e compreender o tamanho da dor de infinitas mulheres que passam por isso, sobretudo algumas de vocês que me ouvem, não é? Às vezes, por fora, nós aparentamos estar muito bem, tudo caminhando muito bem, mas dentro de casa, só nós conhecemos a nossa luta. Então, um segundo ponto que eu queria trazer para vocês é: o matrimônio, ele depende 70% de nós, de vocês, de nós mulheres, e 30% dos homens. E eu vou dizer para vocês por quê. Eu já cansei de dizer isso aqui na comunidade, e eu vou dizer até que vocês então tomem posse disso, não é? O homem é sim a cabeça da casa. Mas nós somos o coração, e a cabeça olha para onde o coração manda. Se essa cabeça está desgovernada, significa que o coração está desorientado. E se o coração está desorientado, naturalmente a cabeça vai sair batendo de lado para lado, perdida. Não é mesmo? Às vezes, na tentativa de sermos ali uma esposa legal, uma esposa, né, boa pinta, aquela coisa, nós vamos como que abrindo pequenas concessões, sabe? Nós vamos como que abrindo aos nossos esposos pequenos, assim, vamos deixando com que, sim, tudo bem, pode ser, não, tudo bem, pode ser, sabendo que aquilo fere em nós um princípio fundamental. Né? Quantas esposas eu ouço dizer, né, falando assim, mas você não tomou conta da educação dos meninos, a escola não para de chamar o fulano aqui, olha a situação, Ok, é papel fundamental da mãe? É sim, mas também é papel fundamental do pai. E se em algum momento ele deixou de compreender a sua ocupação enquanto paternidade, a culpa é nossa. E por quê? Porque nós, abrindo pequenas concessões, fomos fazendo com que ele acreditasse que nós somos responsáveis só e unicamente por tudo que acontece dentro da nossa casa. O que não é verdade. Então, nós vamos permitindo que os nossos esposos comecem a se sentir atraídos por caminhos diferentes, por luzes diferentes. Não é? Bem, hoje eu vou jogar um futebol, tudo bem? Não, não tá tudo bem. Né? Porque hoje eu estou muito cansada, porque hoje eu passei um dia
exaustivo demais com as crianças. Será que você poderia trocar o dia do futebol e hoje ficar em casa, ficar conosco e me ajudar? Não há mal nenhum nisso. Mas muitas de nós não fazemos porque queremos ser o quê? Aquela boa esposa, a esposa legal, né? Mas nós também temos que ter o entendimento que eu preciso orientar a cabeça de modo que ela esteja fixa na meta e não se perca pelas ruelas e vias que vão surgindo no meio do caminho. E minhas queridas, surgem e não são poucas. E dói dizer, mas é real. Muitas vezes nós somos as culpadas, porque nós acabamos sendo permissivas demais, permitindo demasiadamente que eles então deem asas à imaginação, né? E que sigam como, não vou pegar muito no pé, não vou judiar. A gente não está falando sobre isso. A questão não é essa. Mas a questão é fazê-los à base do amor, compreender a primeira responsabilidade ao qual eles foram chamados, não é? Que agora é o quê? Honrar aquela família, manter aquela família e, sobretudo e principalmente, ajudar na educação dos filhos. Não há como se esquivar. Não há como. Mas a minha cervejinha de sexta-feira com os amigos eu não deixo. Pois então, meu caro, vá ter vida de solteiro. Não é? Se você permite que isso aconteça, se você permite que dentro da tua casa inúmeras concessões sejam abertas a fim de que você seja pintada como uma boa esposa, sinto lhe dizer, o teu casamento caminha para o brejo. E por quê? Porque você está desorientada. E enquanto uma mulher desorientada, você vai como que desorientar a cabeça que deveria ser o quê? O rumo, aquela que dirige, que guia, que conduz, que ampara, não é mesmo? Então vejam, um primeiro ponto, né? Nós precisamos ter a compreensão de que num matrimônio existe 3 pessoas. Eu, ele e Deus. Não há como subverter ninguém deste relacionamento. Não há como. Não há como eu querer minimizar, não há como, não há esta possibilidade. Se de fato é um matrimônio, são 3 pessoas, tá bom? Um segundo ponto, é preciso compreender sim que enquanto esposa, você vai ter que ter a fortaleza de uma rocha. Que enquanto esposa, você vai ter que ter sabedoria para dirigir a cabeça, para conduzir a cabeça, para guiar a cabeça, de modo que cabeça e coração estejam em unidade, em união, em encontro, caminhando juntos pelo mesmo caminho. Este é um ponto muito importante. E por quê? Porque por muitas vezes nós deixamos as coisas passar por falta de maturidade, por falta de compreensão, por falta de entendimento de que as coisas precisam acontecer como elas devem ser. E algo que nós precisamos excluir da nossa mente é esta maldita ideia que nós temos, ou este maldito medo de transformar os nossos esposos em homens de verdade. E aí nós ficamos como que infantilizando a figura masculina dentro de casa, não é? E quanto mais eu facilito para eles, mais eu dificulto para mim. Porque quanto mais eu alivio o fardo deles, mais eu peso sobre mim. Até o ponto em que eu já não aguento mais. Não é? Gente, tem sido inúmeros casos, não são poucos, só muda o endereço, o resto é a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa, não é? Depois nós temos ali um terceiro ponto tanto quanto importante, né? Tão quão importante como os outros que vieram lá atrás, né? A presença de nosso Senhor, então, dentro do matrimônio, né? A compreensão de que cabeça são eles, coração somos nós, e nós guiamos e nós dirigimos, e nós então conduzimos este matrimônio. E um terceiro ponto é o diálogo.
diálogo. Eu tenho ouvido incessantemente mulheres dizendo para mim, assim, repetidas vezes, eu sofro calada, porque eu não quero atormentá-lo com os meus problemas. Mas veja, vocês casaram para viver como uma só carne, e não para viver cada um no seu quadrado, e não para viver cada um no seu mundo, e não para viver cada um a seu modo. Mas vocês casaram para serem um. E enquanto um, vocês precisam dividir, sim, tudo. Absolutamente tudo. E por quê? Porque vocês são uma só carne. E enquanto uma só carne, aquilo que para ele é sofrimento, para mim também é. Aquilo que para ele é alegria, para mim também é. E assim reciprocamente. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Compreende? Mas ele chega tão cansado do trabalho, não vou mais amolar a cabeça dele. Minha querida, se você não amolar a cabeça dele, você vai amolar a cabeça de quem? Me diga. Da amiga? Do colega? Aí, nessas pequenas situações, começam a surgir o quê? Os amigos. E aí, de uma grande amizade, surge o quê? Um pequeno sentimento. E de um pequeno sentimento surge o quê? Um carinho, não é? Um apego desordenado e assim sucessivamente. E quando nós abrimos o olho, nós estamos numa baita enrascada, não é? Isto referente a nós, mas isto também referente a eles. E aí eu incluo um quarto ponto. A reclamação. Mulheres que reclamam excessivamente, o tempo todo reclama. Porque se você reclama demais, você rouba do outro a oportunidade de falar. E se ele não fala com você, minha querida, não se preocupe. Ele vai achar alguém para poder conversar. Sempre tem uma alma bem disposta, não é assim? Não é assim que funciona? Aí chega o marido em casa, cansado, né? Trabalhou o dia inteiro, tá na lida, aquela loucura, um dia cheio de problema, querendo desabafar, e aí você começa. Porque eu não aguento mais, porque esse chuveiro, porque essa pia, porque essas crianças, porque isso, porque aquilo. Acabou. Se ele tinha o interesse de emendar com você uma conversa, uma boa prosa, um momento juntos, ele já perdeu. E por quê? Porque todas as vezes em que vocês estão juntos, só tem reclamação. Então veja, se nós não aprendemos a dialogar, a compreender que o diálogo é entre duas ou mais pessoas. Então dialogar significa que eu falo, mas eu também escuto, não é? Dialogar não é um monólogo, eu não falo só. E um outro ponto é, eu preciso compreender que é chegado o momento de silenciar, parar de reclamar. Problema, minha querida, você vai ter a vida inteira e graças a Deus por cada problema que você vai ter, porque a chance que você tem de ser um pouco melhor, não é assim? Como é que era na escola, no ginásio? A cada prova que nós fazíamos aumentava o grau de dificuldade, não era assim? Ficava mais difícil. Quanto mais difícil, mais eu tinha que estudar. Quanto mais eu estudava, mais eu me aprimorava no assunto, não é? É assim também na nossa vida prática. Os problemas, eles existem para que nós possamos, então, aprimorar, crescer em maturidade, crescer, virar gente responsável, que sabe das suas ocupações, que sabe das suas responsabilidades e que cumpre com excelência, não é? Então, este é um ponto muito importante e que nós, por vezes e por inúmeras e muitas vezes, nós deixamos passar. A coisa vai embora. A coisa vai embora, não é? Então, vamos rebobinar aqui comigo. Primeiro ponto, a compreensão de que o matrimônio ele é feito a 3 pessoas. Segundo ponto, né? Se o teu esposo é a cabeça, você é o coração. E o coração é quem rege todas as coisas. Terceiro ponto, é urgente, é gritante que nós aprendamos a dialogar. Ouvir e falar. Falar com sabedoria, falar com prudência, falar com mansidão. Se você está tomada pela ira naquele momento, não fale.
Não fale, espere apaziguar, espere acalmar, saia de perto, vai tomar uma água, vai tomar um banho, volta depois, não é? Com as ideias mais acalmadas, com as coisas mais elaboradas dentro de si, e então vocês conseguirão ter um diálogo. E depois do diálogo, minhas caras, a reclamação. Nós precisamos extirpar, extinguir da nossa vida a maldita murmuração e reclamação, porque isto é um suplício dentro de um matrimônio. Isto joga qualquer matrimônio no fundo do poço. E por quê? Porque não há alma humana que vença, que aguenta uma mulher ou um homem que reclama demais. Não dá. Nós precisamos ser presenças queridas, desejadas. Sabe? Aquele dia em que o esposo chega e fala: estou chegando em casa, graças a Deus, vou ter com minha esposa. Né? Isso é um agrado ao coração de Deus, sobretudo ao coração dos homens. Não é? Mas vejam, o que eu gostaria de trazer para vocês, né, e sobretudo fixar assim o coração, é que inúmeras reclamações têm surgido. E não são só reclamações, são sofrimentos reais. Porque hoje nós estamos vendo homens que vivem uma vida de solteiro estando casados. Né? Mulheres sobrecarregadas dentro de casa. Mas por quê? Porque em algum momento supervalorizaram qualquer outra coisa que não fosse o próprio matrimônio. Não há nada mais importante nesse mundo do que fazer e desejar o bem aos meus. Aos meus, né? É algo que eu vejo e ouço com muita frequência. Meu marido conseguiu um emprego lá a, sei lá, 700, 800 quilômetros daqui da onde a gente mora, e ele vai vir a cada 15 dias. Será que realmente é uma boa opção? Não, mas tá tudo bem. Gente, e aqui eu não tô falando de traição, de nada disso, não. Eu estou falando que matrimônio, ele precisa de vivência. Se não tem vivência, não tem fruto. E se não tem fruto, ele é uma árvore seca, morta. Como é que eu vou ter um relacionamento se eu não tenho vivência, encontro? Ah, mas a gente se fala todos os dias pelo WhatsApp. E? O que isso muda? Nada. Nada muda. Absolutamente nada muda, minha querida. Nós precisamos perder essa mania de transformar tudo em online. Né? Não tem isso, daqui uns dias você vai lá para o hospital ganhar neném, o marido vai assistir o parto pelo celular, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então nós precisamos trazer os pés no chão e compreender que sobre nós tem sim uma carga que pesa, mas nós temos uma ajuda constante para lidar com esta carga e que tudo ou quase tudo está sobre o nosso coração, dependendo da maneira com a qual nós conduzimos as coisas, dependendo da maneira com a qual nós agimos diante das coisas, né? Um exemplo. Chega o marido em casa e você diz assim para ele: nossa, eu não aguento mais, eu preciso comprar um chinelo, porque esse meu chinelo aí já começa, né? Ave Maria, chega a me dar até as coceiras, não dá, né? Pronto, acabou. Se ele tinha o desejo de te dar um chinelo, minha colega, ele já perdeu faz muito tempo. Você vai andar descalço e sinta-se feliz por isso, não é mesmo? Mas eu tenho a opção de, quando o meu esposo chegar em casa, eu dizer assim para ele: boa noite, meu bem, seja bem-vindo, tudo bem? Como foi seu dia de trabalho? Aqui em casa tudo bem, graças a Deus. Amor, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que eu tava precisando? Comprar um chinelo, meu chinelo arrebentou, tá horrível, tá péssimo. Pronto, minha querida, na mesma hora você ganha o chinelo. Tudo depende do ponto de vista, tudo depende da maneira com a qual você se coloca. Tudo depende da maneira com a qual você fala. Tudo depende da maneira com a qual você gesticula. Nós precisamos retomar a delicadeza, nós precisamos retomar a feminilidade, nós precisamos retomar a compreensão de que sobre nós também pesa a vida dos nossos esposos. E por vezes nós esquecemos.
por tantas vezes nós esquecemos, não é mesmo? Então, minhas queridas, espero que tenham aí podido de algum modo servi-las, né? Que vocês possam então pensar e repensar e refletir sobre esses 4 pontos, não é mesmo? Trazendo em si a compreensão de que não é algo tão complexo, é algo perfeito. Não foi feito para dar errado. E se está dando errado, é alguma falha humana, né? E não uma falha divina. Tá joia? Então eu coloco nas mãos de vocês esta grande pérola para que vocês possam refletir, repensar, pensar, assumir os erros de cada uma, né? Trazendo em si a própria compreensão daquilo que estava certo, daquilo que estava errado, daquilo que eu preciso melhorar, daquilo que eu preciso mudar, na certeza de que sempre há um meio, né, de restituir, de trazer de volta. Tá joia? E que este meio depende infinitamente mais de nós do que deles. Tá joia? Para vocês, então, eu deixo meu abraço, meu forte abraço, força e coragem. Vamos adiante, nós não podemos desanimar. Seguimos aqui na comunidade firmes e fortes. Até semana que vem. Beijo a todas!